Gostaria de ler aqui 2 Reis, capítulo 8, em seguida, que fala sobre Sunamita. Sunamita era aquela mulher que acolheu Eliseu, e ela sempre estava observando Eliseu quando passava. E um dia ele passando ali na sua casa, ela ofereceu, e ela, junto com seu esposo, fez um quartinho para que ele pudesse descansar. E Eliseu, para recompensar a bondade daquela mulher, perguntou o que ela precisava. E ela disse que não precisava de nada. Ela fez isso em gratidão. Era algo que tinha no seu coração. Ela estava vendo que ele era um homem de Deus e ela queria fazer algo por ele. Por isso ela tinha feito aquele quartinho. E aquele servo de Eliseu, Geazi, que sempre estava com Eliseu, diz para Eliseu: Eliseu, ela não tem filho, e ela já é uma mulher, madura, de idade. E então Eliseu prometeu dar um filho, e ela teve um filho. E aqui a palavra do Senhor, relatando essa história, que um dia aquele menino já estava grande, e ele estava junto com seu pai e sentiu muita dor de cabeça. Seu pai mandou de volta para sua casa, e chegando ali com sua mãe, ele veio a falecer. E ela, com a sabedoria, ela não falou nada, colocou ali no quartinho onde ela tinha construído para Eliseu, e aquele menino em cima da cama, e foi ao encontro de Eliseu. Eliseu foi, ela cobrou do profeta, porque que o profeta tinha dado um filho e agora aquele filho tinha morrido. Seria um sofrimento para ela, e ela não tinha pedido aquilo para o Senhor. Então Eliseu foi lá e ressuscitou, orou, restaurou e deu de volta esse menino. Então isso é maravilhoso. Aí, passando um tempo, aqui a palavra do Senhor diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restauraram a vida, dizendo: levanta-te e vai com tua casa, mora onde puder, porque o Senhor chamou a fome que virá sobre a terra por 7 anos. Eliseu disse para ela, para que ela fosse daquela região onde ela morava, porque o Senhor havia determinado por 7 anos ali ia ter fome. Então, que ela procurasse um outro lugar para que ela vivesse no decorrer desses 7 anos. E aqui a história fala que ela se foi com os seus familiares e abandonou ali a sua terra. Tudo que pertencia a ela ficou abandonado, porque ela teve que sair obedecendo a ordem do profeta. Aí interessante que um dia Geazi foi à casa do rei, isso que me chamou a atenção. E estando ali na casa do rei, diz a palavra do Senhor, disse: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aí o rei perguntou para Geazi: Geazi, Eliseu, o profeta de Deus, ele tem realizado tanto milagre, através, Deus tem usado ele. E conta para mim um milagre, algo assim sobrenatural, algo eu quero saber. E Geazi começou a contar a história desta mulher que não tinha filho. Olha, interessante, isso me chamou bastante atenção.
E ele começou a relatar, olha, havia uma mulher, como eu estou relatando para você, ele contou para o rei. E a criança morreu e foi restaurada a vida de novo. E Eliseu devolveu para ela, essa criança que estava morta. Ele relatando. E quando ele estava contando a história desta mulher, essa mulher aparece na presença do rei para cobrar o rei a sua terra que havia perdido, porque no decorrer que ela se foi dali, a sua terra foi invadida. E quando ela retornou depois de 7 anos, não tinha mais terra. Todo foi invadido. E agora, para onde ela iria? E ela foi reclamar para o rei. E quando ela entrou, o rei estava conversando com o Geazim. E quando o Geazim viu, falou assim: Rei, esta é a mulher que eu estou contando a história dela. E o rei ficou admirado. Verdade? Esta é a mulher da história? Sim, exatamente é ela. Então, aí ela relatou a história para o rei. Relatando a história para o rei, então o rei disse: tudo o que você perdeu, que tomaram de você, vão te dar em volta. E no decorrer desses 7 anos que você esteve fora, tudo que foi produzido ali, eles vão ter que devolver para você. Olha que interessante. Aqui diz assim: interrogou o rei a mulher e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faça restituir-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia que deixou até agora. O que eu quero passar para você, esse fato, essa história, que nós podemos aprender é que a nossa vida tem que ser um testemunho vivo na presença de Deus. Que nós podemos contar o nosso testemunho, a nossa experiência com Deus para as pessoas. Aqui vimos que Geazim estava contando. O rei perguntou de uma experiência, ele queria saber de algo que havia acontecido no decorrer do que Eliseu estava ministrando, estava fazendo a obra de Deus. Ele queria saber algo e ele lembrou dessa história desta mulher. E realmente ela chegou naquele momento, ó Deus trabalhando. Talvez você tenha uma experiência com Deus, então testifica. E não venha você testificar de algo de uma outra pessoa, mas daquilo que você tem com Deus, essa experiência, ela tinha essa experiência com Deus. E ali ela pôde, através da sua experiência, o seu testemunho, a sua vida, ela foi abençoada. E o rei mandou que aquele oficial fosse ali e devolvesse para ela tudo o que ela tinha e também tudo o que foi construído no decorrer do tempo que ela não estava ali, que devolvesse a ela. E Deus quer fazer na sua vida isso também. Que você seja uma testemunha do Senhor. O inimigo, ele tem tomado de você os seus bens. O inimigo, ele tem procurado fazer algo para que você se sinta uma derrotada, um derrotado. Mas eu quero dizer para você, através do seu testemunho, aquilo que você é, alguém está perguntando, alguém precisa ouvir o seu testemunho, alguém precisa ouvir o que Deus fez com você e a sua experiência com Deus. E Deus quer
dar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Ele vai te devolver. O Senhor vai te devolver. Depende de você, da sua vida, do seu testemunho. Você é fiel, você foi fiel, a sua fidelidade. Você tem algo para apresentar diante do rei? Porque hoje o rei vai devolver para você tudo o que você perdeu. Conta o seu testemunho. Testifica da sua experiência com Deus, porque hoje Ele vai devolver tudo o que você perdeu. E não só, mas mais do que aquilo que você perdeu, porque a mulher não só recebeu o que ela perdeu, mas tudo aquilo que ganharam no decorrer do tempo que ela deixou ali sua terra, tiveram que devolver para ela. E o Senhor vai fazer isso para você também. Deus está atento à sua história. Testifica, conta a sua experiência com Deus, porque alguém quer ouvir. E através da sua história, da sua experiência, o rei vai devolver. Ele vai devolver tudo o que você perdeu. Deus vem abençoar grandemente a sua vida. Amém.